Hora de praxe, você vai ter uma aula extra, sim, aula extra do MTS, página 50, tá? Se você fica, ai, porque eu vou fazer curso de MTS, vou fazer curso do volume tal, perdão. Sinto muito em te informar que você está perdendo tempo. Sim, porque a melhor forma de você entender é fazer uma junção dos dois materiais, ou seja, do MTS, tá bom? Então, você vai abrir a página 50, ele vai falar do estudo das subdivisões. Os estudos a seguir estão baseados nas figuras abaixo. Então, aqui ele fez um gráfico que nós acabamos de fazer e explicando, dando exemplos da situação. Então, por exemplo, no sexto compasso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falou sexto compasso. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou ter uma combinação de semínima pontuada com 2 pontos de aumento, seguido de uma semicolcheia. Então eu uso tie fi, tá? Para quê? Para o aluno entender as figuras, ao encaixar o gráfico da linguagem rítmica, tá? Então, primeiro, nós temos aqui um exercício 4x4, tá bom? Ou seja, quaternário simples, a figura que vale um tempo é a semínima. E eu tenho esses casos que vão aparecer aqui, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Desenhar para ficar mais fácil de entender e depois eu deixo esse desafio para vocês. Ah, nem é desafio, já bati o olho, é facinho. Então, dividi aqui a minha folha em 4, porque são 3 sistemas, né? Mas é bem compridinho. E eu vou desenhando de 4 em 4, tá? Nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na primeira pauta eu tenho 7 compassos, na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Então, a primeira pauta, eu vou começar a fazer diferente agora. Eu vou falando compasso e desenhando, tá? O primeiro compasso tem uma mínima com... O que nós vamos fazer? Fórmula de compasso, certo? Analisei o T, anota aí. Fazer análise, porque não tem como desenhar sem fazer análise, gente. Terceiro módulo do MTS, tá? Então, a UT é a semínima que vale um tempo aqui na nossa história. Se aparecer a mínima, que aparece, a mínima então, ela vale o dobro da semínima. Então, ela vai valer 2 tempos. Certo? A mínima aqui. Aparece também a colcheia. A colcheia vale metade da semínima, ou seja, ela vale meio tempo. Uma hora dessa já tá careca de ouvir eu falando a respeito da duração das figuras, certo? Aparece também a pausa da semínima, tá? O que aparece? Uma semicolcheia. Eu tô pegando as figuras completas, sem ponto de aumento e ligadura. Se a colcheia vale meio, nós acabamos de sair de um exercício de análise, então 1/4 de tempo. Beleza. Agora vamos para os casos especiais. Aqui a mínima tem um ponto de aumento, tá? Então, o ponto, ele tem a função de aumentar metade da duração da figura. Então, se a figura vale 2, que eu já descobri aqui, quanto que vale o ponto? Ele vale metade de 2. Metade de 2 é 1. 2 mais 1, então uma mínima pontuada no 4x4 vale 3 tempos, tá? Outra figura que aparece, a semínima pontuada. A semínima tem duração de 1 tempo, certo? Vou achar a duração do ponto primeiro. Metade de 1, quanto que é? Metade de 1, quanto que é?
meio. Então, a semínima pontuada, ela vale 1 tempo e meio, tá? No movimento elíptico, é um movimento completo mais a metade do próximo. Também temos a nossa duplinha infalível dos hinos, que é o terror das organistas, e inclusive aqui tá em linguagem rítmica, porque é muito mais fácil de entender, tá? Que é a colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Para isso, nós vamos fazer um adendo aqui, uma explicação, e você vai gravar, vai salvar essa explicação para você nunca mais ter dúvida de colcheia pontuada seguida de semicolcheia, certo? Então vamos lá, vou desenhar, vou usar o verso da folha. Então tem um movimento elíptico aqui. Entre a colcheia e a semicolcheia, qual que é a figura de menor duração? Semicolcheia, certo? Então o que eu vou fazer? Vou dividir ela em 4, que eu já descobri. A colcheia, ela vale meio tempo, tá? Nesse caso aqui, dessa combinação aí, eu quero um lápis e não tenho um lápis colorido. Ela está preenchendo a subida do meu movimento elíptico, tá? Então, a hora que eu subir aqui, eu tenho uma colcheia, belezinha? Só que essa bendita dessa colcheia, que já vale meio tempo, ela tá acompanhada de um ponto. Misericórdia, Senhor. Ela vale meio tempo. Quanto que vai valer o ponto de aumento, então? Eis a questão agora, tá? Gente, matemática agora. Não sou professora de matemática. Se você é afiado em matemática, agora você já, numa hora dessas, você já sabe o resultado. Mas para quem não é, fica aqui comigo que eu vou dar uma dica para vocês, que vocês vão salvar, tá? Então, olha aqui no gráfico. Presta atenção no gráfico. O ponto de aumento, ele acrescenta metade do valor da figura, tá? Eu já descobri que a figura colcheia, ela tem esta parte aqui. O que é metade, então? Seria eu pegar um trechinho desse, acrescentar um trechinho desse, ou seja, acrescentar 1/4 de tempo. 1/4, porque eu não dividi em 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero só acrescentar mais um pedacinho. Então, eu vou acrescentar 1/4 de tempo. Então, este ponto de aumento da colcheia tem duração de 1/4 de tempo. Agora que vem a pegadinha. Como que eu somo meio mais 1/4? Eu teria que fazer MMC, joga para cima, desce para baixo. Ai, uma aventura. Vamos olhar para o gráfico de novo, por isso que é bom desenhar. Só que deixa eu arrumar meu gráfico aqui que ele tá feio. Vou deixar a divisão certinha aqui, tá? Eu dividi o meu movimento elíptico em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Cada partinha dessa é 1/4. Mas eu posso somar. Então, eu já sei que meu resultado vai ser em quartos, tá? Então, eu vou somar. Quantas partes em amarela eu preenchi aqui? Quantas? E você vai me responder e vai me dizer. O número que vier aqui é o resultado da duração da colcheia pontuada. Olha, matemática, gente, que demais, né? Ai, quem diria que a gente... Ai, não, eu quero estudar música, mas não gosto de matemática. Você acabou de ver matemática, você nem tá sabendo, tá? Então, a colcheia pontuada tem esta duração que você vai preencher aqui em cima, que eu não vou falar.
Preenchi. Você viu que sobrou aqui? Então, a colcheia pontuada, ela pega toda essa parte amarela. Ficou essa coitada aí vazia. Ela não vai ficar vazia. Para isso que vem a semicolcheia. Então, a semicolcheia vai preencher esta partinha aí. Vamos pegar uma outra cor? Então, aqui está preenchida pela semicolcheia, certo? E como que fica a linguagem rítmica da história? Como que fica? Na colcheia pontuada, toda vez que apareceu o i, isso na colcheia pontuada, para eu mostrar que eu acrescentei alguma coisa a ela, a sílaba vai ficar tá, e esse trechinho aqui do ponto é o i. Então fica tai. Qual é a sílaba aqui do final mesmo? Você vai me preencher aí para saber a combinação. Então fica tai, tai, tai. Para tocar hinos com colcheia pontuada e semicolcheia, esta é a melhor estratégia. Nada de contar, porque a contagem ficava 1E, 2E, 3E. Só que o E você vai acabar tocando igual, porque o nome é igual. Quando você diferencia, você dá um sentido diferente, tá? Certo? E agora só faltou nós entendermos a duração da mínima com 2 pontos de aumento. Semínima, desculpa, com 2 pontos de aumento. Semínima com 2 pontos de aumento. Vamos lá. Então, vamos desenhar outro gráfico aqui. A semínima, ela já tem duração de um movimento completo, tá? Então, esse movimento aqui, inteirinho, pertence à semínima. A ninguém mais, tá? Então, a semínima aqui vai ser azul agora. Esse movimento aqui, se o lápis permitir. Vamos lá. Ô, meu pai, tá difícil. Vamos pegar a caneta mesmo. Então, em azul é a semínima. Só que ela tem 2 pontos de aumento agora, tá? O primeiro vale metade dela, ou seja, a próxima metade do próximo movimento pertence a este ponto. E o segundo vale metade do primeiro ponto. Essa é a conta quando tem ponto de aumento. O primeiro é metade da figura, o segundo é metade do primeiro. Opa, então eu subi. Se eu descer, é outra metade, certo? Metade completa. Só que eu não quero descer a metade completa. Eu quero a metade deste movimento. Eu quero acrescentar, ou seja, mais metade desse daqui. Então, eu vou fazer o quê? Acrescentar essa partinha em azul aqui. Então, este é o gráfico da semínima pontuada. Maiara, então como que vai ficar a sílaba? Vai ficar tai, tai, aí que mora o perigo. Por quê? Não vou colocar o i. Não, sabe por quê? Porque eu comecei numa figura que tem duração de um movimento completo. Então eu vou só, e ela tá com ponto de aumento. O que que você vai imaginar na execução? O ponto de aumento já fala, ele aumentou a duração daquela figura, né? Então o que que eu faço? Tá, tá, tá. Eu não acrescento o i. Só é acrescentado o i na colcheia pontuada, certo? Então, aqui é o tá. E quem que vai preencher, que figura que vai preencher esse restante aqui? A figura e a sílaba, vocês vão me dizer. Beleza?